Olá pessoal, aqui é o Prof. Eusés falando. A expressão raiz quadrada de 32 menos a raiz quadrada de 8 dividido por 2 equivale a quanto? A raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 6, a 2 ou 2 raiz de 2? Bom, o primeiro passo aqui é você pensar do seguinte modo. Como eu tenho duas raízes quadradas aqui de radicantes diferentes, eu tenho que transformar esses dois caras, né, de mesma raiz. Bom, e outro detalhe importante, nenhum dos dois tem raiz exata, tá? Então eu vou ter a raiz aproximada. Então eu vou começar aqui com 32. Qual a raiz aproximada de 32? Bom, vamos pensar assim, ó. Vamos pensar no 32 sendo uma multiplicação de dois números, onde um dos dois números tem a raiz quadrada exata, tá? Então, por exemplo, se eu pegar 6 vezes 5, dá 30, não dá 32, então não serve. Para dar 32 tem que ser 2 vezes 16. 2 vezes 16 dá 32. E o 16 tem raiz exata. Então eu posso pensar no 32 sendo 16 vezes 2. Ok? Bom, aqui é o seguinte, como eu tenho um produto dentro do radicando, eu posso aplicar a raiz nos dois radicandos aqui. Tá? Esse cara aqui tem raiz exata, raiz quadrada de 16. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 16? É 4. Então a raiz quadrada de 16 é 4. Esse cara aqui, a raiz quadrada de 2 não tem, então ele continua igual. Tá, então raiz quadrada de 32 é a mesma coisa que 4 raiz de 2. Bom, agora eu vou para a raiz quadrada de 8. E vou pensar do mesmo modo. Vou escrever esse 8 com uma multiplicação de dois números, onde um dos dois números tem a raiz quadrada exata. Então, por exemplo, 1 vezes 8 é 8, só que nem 1 nem 8 não serve porque não tem raiz exata. 2 vezes 4 é 8. Então, e o 4 tem raiz exata. Então, o 8 eu vou escrever com uma multiplicação de 4 vezes 2. Mesmo caso anterior, por se tratar de uma multiplicação aqui, eu posso aplicar uma raiz para cada termo. Agora eu tenho assim, quem é a raiz quadrada de 4? Qual o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 4? É 2. Então, 2 raiz de 2. Bom, agora é o seguinte, ó, eu troco esse 32 aqui, raiz quadrada de 32 por 4 raiz de 2, e esse 8 aqui eu troco por 2 raiz de 2. Tá? Então a expressão passa a ser assim, 4 raiz de 2 menos 2 raiz de 2 dividido por 2. Bom, aqui você pode pensar assim, ó. Como eu tenho a mesma raiz, não vou olhar para a raiz, eu tenho assim, ó, 4 menos 2, 2. 2 o quê? 4 raízes menos 2 raízes, dividido por 2. Aqui eu tenho divisão de mesma quantidade, quer dizer, tenho 2 dividido por 2. Vezes raiz de 2. Divisão de 2 por 2 dá 1. Então a resposta, raiz quadrada de 2, que é a alternativa A.